engraçado que Cristo nunca deixou uma ordem para nós, para que nós celebrássemos o seu nascimento. Nunca Cristo deixou uma ordem para que nós viéssemos a celebrar o seu nascimento. Porém, a sua morte, Ele diz: faça uma grande festa. Glória a Deus. Na sua morte, Cristo diz o seguinte: faça uma festa, e que essa festa não seja comum, mas seja um memorial diante de todos. Não a festinha, algo comum, que, sabe, aquela coisa. Não, faça um memorial. Eu não, época de Natal, vou falar isso agora, todo mundo já, meu Deus do céu, acabou, os presentes foram tudo embora, acabou a festa. Não, eu não estou querendo dizer com que nós não devamos celebrar o nascimento de Cristo, o Natal, porque se não houvesse nascimento, não haveria morte. E porque Cristo nasceu, nós podemos celebrar a sua morte. E porque o Verbo se fez carne, Ele assumiu o meu e o teu lugar. Porque um dia Ele se redimensionou numa dimensão, vivendo na esfera de Deus, sendo Ele Deus, não tendo por usurpação o ser igual a Deus, aniquila-se. Ele tira toda a sua roupagem, Ele despiu-se da sua glória, para estar aqui entre nós, se fazer carne e habitar entre nós. A Bíblia diz despiu-se, vale a pena lembrar de que a Bíblia diz que Ele despiu-se, Ele se despiu. Por quê? Porque ninguém poderia tirar dele a glória dele, ninguém poderia despi-lo da sua glória, ninguém poderia ir lá e tirar as suas credenciais, porque Ele é Deus, aleluia, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz: eternidade a eternidade, Tu és Deus. Alguém dá uma glória a esse Deus eterno, a esse Deus poderoso, a esse Deus tremendo. O ponto central do Evangelho é a morte de Cristo. O ponto central do Evangelho é a morte de Cristo. A morte de Cristo está em Mateus, Marcos, Lucas e João. A morte de Cristo. Porém, o nascimento de Cristo está somente em Mateus e em Lucas. Marcos começa ali, de repente ele vai já, Jesus Cristo já está operando milagre, já está fazendo em paz, já está andando. João começa falando dos mistérios de Deus e já de repente Jesus está aparecendo aí. Não traz muitos detalhes para o nascimento, não foca o nascimento, não traz riqueza de detalhes para o nascimento, mas a morte, os evangelhos, todos eles dedicam capítulos inteiros. O evangelho de João, ele praticamente na metade do seu evangelho, ele para ali e começa a falar da morte e apontar para a morte e dizer a respeito da morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo é o tema, é o ponto central do Evangelho, aonde nós, olhando para a morte de Cristo, vemos ali em Cristo, no Cristo que foi crucificado, no Cristo que foi morto. Quando olhamos para trás, lembramos das suas chagas, lembramos das suas feridas, e por causa dela temos a nossa redenção. Por causa das suas chagas temos a nossa cura. Por causa daquilo que Ele passou, hoje nós podemos dizer: eu sou livre. Podemos celebrar ao Senhor e glorificar, exaltando o nome do Senhor, porque um dia Ele se fez pecado por nós. Não tendo pecado, Ele assume o lugar de pecador, não sendo pecador, nunca na sua vida cometendo nenhum pecado, nenhuma torpeza, nem de mente, nem de palavras, nem de coração, nada. Satanás busca ele em toda a sua vida, de um lado para outro, por todos os lados, mas não encontrou nada na sua vida que pudesse
estar atestado diante dele que ele falhou, que ele pecou. O Cristo que você adora, ele é perfeito. Ele é ovelha perfeita diante de Deus, ovelha muda, que não tem mancha, não tem mácula, que não tem nada. Aleluia! Este é o Cristo que você tem adorado e exaltado o nome do Senhor todos os dias que você vem à casa dele. Então dá glória a este Cristo Todo-Poderoso. Por isso que a morte não pôde contra Jesus. Por isso que Paulo diz em Coríntios que a morte foi tragada na vitória de Cristo. Por quê? Porque quando a morte matou Cristo, ela se equivocou. Porque a lei da morte, ela repousava sobre a seguinte palavra, sobre o seguinte artigo de lei: a alma que pecar, esta perecerá, esta morrerá. Quando chega a morte e chega diante de Cristo e ele morre, a morte se comete um tremendo equívoco, porque ela não poderia ter matado Cristo, porque Cristo nunca pecou. Então, como é que fica a situação? Aí Paulo dá um banho na morte e diz: tragada foi a morte na vitória. Ela ficou toda confusa, perdeu o rumo de casa. Jesus foi lá, tomou as chaves da morte e do inferno, aleluia, e levantou e ressurgiu o terceiro dia pelo seu próprio poder. Diz um glória a Deus aí. Então a primeira visão da ceia é a visão retrospectiva, aonde nós contemplamos um Cristo, celebramos um Cristo que foi morto, mas não somente que foi morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós olhamos para a primeira visão retrospectiva, para o Calvário, aonde Cristo morre. E a razão de nós celebrarmos esta morte é porque nós sabemos que Cristo, ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. Aleluia! Os grilhões do inferno não pôde detê-lo. Nada pode segurar ele, nada pode deter ele. Aleluia! Ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Aleluia! Ele aparece aos discípulos dizendo: olha, sou eu mesmo que estou aqui. Vê se o espírito, uma fumar, se não tem corpo que você pode tocar. Vem aqui tomar e checa as minhas feridas e vê que sou eu que estou aqui diante de você. Dá um glória a esse Cristo vivo e poderoso que está vivo esta noite. Então a primeira visão da ceia é retrospectiva. Nós olhamos e celebramos a morte de um Cristo que morreu. Sim, não negamos a sua morte, mas que ele ressuscitou. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou entre os mortos, vã é a nossa fé. Não existe razão para pregarmos, não existe razão para termos esperança, mas a nossa esperança é Cristo, aquele que ressurgiu de entre os mortos para todo sempre se assentar à destra de Deus Pai, aleluia, nos céus. Eita, aleluias. Então a primeira visão da ceia do Senhor é retrospectiva. Eu estou sendo um relógio aqui, e daqui a pouco está 10h30, vocês estão me olhando e não falam nada.